O budismo vai surgir com esse nome na Índia há 2.600 anos atrás. Temos um personagem histórico chamado Shakyamuni Buda, que era um príncipe que larga o seu castelo, vai viver como um filósofo errante e finalmente ele encontra as práticas meditativas que nós chamamos de Zen, a prática da meditação, e através da meditação sentada, que é Zazen, ele tem a sua experiência mística, que é o desabrochar da sua consciência, que é o grande Samadhi, e vai penetrar no que nós vamos chamar no grande Nirvana, na grande paz, na grande tranquilidade, da iluminação, do Satori, do despertar. E ele vai ser chamado Buda, o desperto, aquele que acordou. Então, nós temos um personagem histórico que é comum a todas as tradições budistas. Se a gente for comparar um pouco com o cristianismo, nós temos Jesus de Nazaré e, a partir dele, inúmeras tradições que vão surgir com o tempo, com a história. Buda não escreveu nada, ele só fazia sermões, palestras, e seus discípulos, depois da morte dele, começaram a tomar nota desses ensinamentos. Se reuniram, fizeram vários concílios. O primeiro concílio foi muito harmonioso e pacífico, o segundo já houve uma cisão de um grupo mais progressista e de um grupo mais tradicionalista. Esses dois grupos acabaram se cindindo, de certa forma. Um deles vai dar origem, que é o budismo chamado Mahayana, de grande veículo, e outro que vai ser chamado de budismo Hinayana, que é o pequeno veículo, porque quando houve essa cisão, houve um grupo menor de adeptos, não porque pensassem menor e fossem inferiores, mas o número de adeptos era menor. E a Mahayana é a tradição que eu sigo, que vem o Zen budismo. Hinayana hoje é chamada tradição Theravada, que é muito no sul da Ásia. Todo o norte da Ásia é do budismo Mahayana. E o sul da Ásia ficou com o budismo chamado Hinayana, e uma das vertentes eram 18 escolas, e uma dessas escolas é chamada Theravada, que está existente até hoje. Zen budismo, e esse nome Zen, ele vai surgir na China. O budismo fica durante 8 séculos na Índia, com grande expansão, e acaba indo para outros países, principalmente com a invasão muçulmana, né? Os muçulmanos, quando eles chegavam, eles quebravam as imagens, destruíam tudo e impunham a sua religião. Então, isso também vai acontecer com o budismo na Índia. Então, ele vai acabar se espalhando pelos países à sua volta, e nesses países, um deles que vai é para a China. E o budismo chega na China, ele se instala na China. E a China vai se tornar budista. No que existia na China, confucionismo e taoísmo. Quando o budismo chega, é de interesse de alguns imperadores, porque eram controlados pelos religiosos, tanto do confucionismo como do taoísmo, com nomes de filosofias, mas tinham controle sobre o Estado. Para ter essa libertação desse controle, eles adotam o budismo como religião de Estado e vão favorecer esse intercâmbio entre Índia e China de muitos monges e muitos tradutores, grandes mosteiros. E nisto chega um monge chamado Bodhidharma, Bodhidharma, 28ª geração depois de Shakyamuni Buda, um indiano, que vai para a China, e na China ele vai levar o Zazen. Já haviam grandes mosteiros, traduções de textos, o budismo está florescendo na China, quando chega esse personagem que vai dizer, não, o principal é fazer zazen, é sentar-se em meditação. O que levou Buda à iluminação, a ter tanta sabedoria, deixar tantos ensinamentos, foi zazen, meditar. E ele então começa a escola que vai ser chamada de Zen, vão chamá-lo de monge Zen, porque os outros estão fazendo leituras, traduções de textos, muitas liturgias, e ele diz o essencial é Zazen. E essa escola é o Zen budismo que eu sigo. E me interessei pelo Zen porque eu me interessei pelo budismo não por ler budismo, não por estudar as tradições, não pelas liturgias, mas porque eu me interessei por meditação. E essa escola é a escola da meditação. Zen quer dizer meditar. E essa é a minha escolha, porque eu descobri, talvez como Shakyamuni Buda descobriu, que meditar é o caminho que leva à verdadeira libertação.